Nesta noite quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de muita alegria de poder estar aqui nesta noite, para junto adorarmos o nome santo do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor é bem clara em dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a palavra do Senhor também é bem clara em dizer, para mim e para você, no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Quem souber este louvor pode adorar juntamente comigo. Quem me vê foi só alegria, e que nesta vida para chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar, mas não foi bem assim. Os pés doendo com as furadas. Ai, porque mas quando eu pensava que estava só, o dom renovava, me lembrava e me dizia: eu fiz pedras ou água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, me abato e eu dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou, eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater, isso eu quero te abençoar. Quem vai contender? Aleluias! Não há maldição a quem Deus abençoa. Oh, aleluias! Ele é fiel para cumprir tudo que tem te prometido. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedras de água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. E aí, ó, ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, eu abato e eu dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. Isso eu quero te abençoar. Quem vai contender? Aleluia. Agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus.
Cantora Evelyn, prepara 2 louvores. O Espírito de Deus tem liberdade aqui no Ouro Verde. Aleluia. Quem manda aqui no Ouro Verde é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Receba renovo da parte de Deus nesta noite. Aleluia. Receba refrigério. Receba o consolo da parte de Deus. Aleluia. Oh glória. Como é gostoso estar aqui, irmãos. Não tem dinheiro que paga a presença de Deus. Não tem. Irmãos, a cantora Evelyn é a cantora oficial desta noite. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Nessa noite, com muita alegria, eu saúdo os irmãos capazes do Senhor. Eu não sou nenhuma cantora, mas eu amo adorar o nome santo do Senhor. Vamos continuar adorando, porque Ele se faz presente neste lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. A minha alma suspira por meu Deus. A minha esperança, ela vem do céu. Por isso não tema nada aos perigos da minha jornada, pois tenho um Deus que está comigo e vai me ajudar. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, pois não será assim, porque as misericórdias de Deus, elas estão sobre mim. Há momentos nesta vida que as aflições são fortes demais e parece que não vou suportar. Mas quando isto acontece, sinto minhas forças acabar. Jesus aparece e me diz: vou te ajudar. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, pois não será assim, porque as misericórdias de Deus, elas estão sobre mim. Jesus está tão perto de voltar, para com Ele nós iremos morar. Sabendo disto, o inimigo quer te atrapalhar, mas não adianta ele lutar, pois Jesus está a nos ajudar, e com sua ajuda certamente chegaremos lá. Vai nos ajudar, vai nos ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, pois não será assim,
porque as misericórdias de Deus, elas estão sobre mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um dia o Senhor Jesus deixou todo o seu esplendor de glória e veio a essa terra para que tivéssemos a liberdade de adorar o seu santo nome. E tudo que nós fizemos não é nada para agradecer o que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que nós te adoramos, Senhor. Tu és santo, 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 Pai. Peço para a igreja se colocar sobre os pés. Vamos adorar a Deus. Logo após estaremos passando para o pregador. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu, chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu, entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte, antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro, para salvar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado, o Rei despiu-se da glória num corpo imortal, para me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural, seus olhos têm fogo, consomem o mal, em sua coxa está escrito que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Tu és santo, Senhor, absoluto, exaltado, Ele é Senhor, leão imbatível, campeão de chutar, revelação perfeita, santo de Israel, em seu DNA tem os mistérios de Deus, extraordinário, nele não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável, santo de Israel, adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Só Ele é,
Glória a Jesus. Quem pode adorar a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Ainda está conosco o presbítero Joanice. E também já está conosco a esposa do pastor, que já chegou, a irmã Dirce. Onde estão? O presbítero está aqui, que nós diremos a eles. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Se quem está sentado, coloque de pé. Vamos orar para nós ouvirmos o melhor, a palavra de Deus. Aleluia. Quem mais deseja oração? Deus pode começar a te curar a partir de agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, uma vez mais nós colocamos na Tua presença nessa noite. Queremos agradecer ao Senhor pelo que nós já sentimos, a Tua presença, a Tua graça neste lugar. Senhor, chegou o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Estou por certo que o Teu Filho já tem a palavra, o qual será, meu Deus, ministrado aos nossos corações. Nessa noite eu estou que nem Davi, o meu coração já está preparado para ouvir a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, se porventura dentro alguém aqui nessa noite, Senhor, e não está conseguindo Te adorar, não está conseguindo oferecer um culto racional ao Senhor, Espírito Santo, tome direção nessa vida, nessa noite, traga o seu sentido para este ambiente, para que ele possa sentir a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, usa o Teu Filho uma vez mais na Tua mão. Senhor, direciona, meu Pai, o Teu Filho em tudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres por estarmos aqui nessa noite. Pela primeira vez, cooperarmos aqui no Ouro Verde. Ouro Verde, né? Pertinho, estou morando pertinho aí. É bênção do céu. Eu vim correndo a pé, eu falei, é hoje. Glória a Deus. Irmãos, é um prazer muito. Quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 37. E o verso de número 38. Os irmãos, procure, a epígrafe do texto nos diz assim: as primeiras conversões. Quem achou, diga amém. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Podem-vos assentar, irmãos. Meus amados irmãos, sempre que digo, é uma alegria, um prazer muito grande nós estarmos falando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é tão importante em nossa vida, mais importante do que o alimento. O patriarca Jó, ele expressou dizendo que ele prezava mais a palavra do Senhor do que o alimento dia a dia. Então, a palavra do Senhor é tão importante em nossa vida, como que a nossa alma precisa da palavra do Senhor. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, escrito por um médico, a história vai dizer que seria o médico gentil Lucas, aquele que não caminhou com Jesus, ele não presenciou os milagres que Jesus fizeram, mas a Bíblia vai dizer que Lucas, ele escreveu segundo as informações, dirigido por Deus, ele escreveu com muita precisão e com muita profundidade acerca de tudo que Jesus não somente começou a fazer, mas continua fazendo até hoje.
E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas. Ele escreveu 2 livros, né? O primeiro chama Lucas, Evangelho de Lucas, e o segundo, Atos dos Apóstolos. Aí nós vamos olhar para este livro que nós lemos, Atos dos Apóstolos. Por que nós não vamos dizer Atos do Espírito Santo? É o livro que mais fala sobre o Espírito Santo de Deus. É o livro que é o início, o começo da igreja. Então, dentro de Atos dos Apóstolos, esse 28 capítulo fala fortemente acerca da obra do Espírito Santo de Deus agindo na igreja. Eu descobri que o Espírito Santo de Deus é tão importante em nossa vida para que nós possamos caminhar, conseguir prosseguir nesta trajetória. Até porque a Bíblia diz que o Espírito nos ajuda, o Espírito nos ajuda com gemido inexprimível. Muitas das vezes nós dobramos o nosso joelho, temos dificuldade, o cansaço físico, mas o Espírito de Deus, ele pega o nosso gemido, a nossa conversa, o nosso clamor e leva ao trono de Deus. Eu tenho certeza que o tema dessa campanha vai ser muito importante por esses dias que estarão acontecendo esses cultos nesse templo, porque vai ser marcado pela glória de Deus nesses dias de campanha, e não só os dias de campanha, mas o fogo vai continuar aceso e não pode se apagar. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos encontrar as primeiras conversões. Pedro sempre, Deus tinha um negócio com Pedro, Jesus tinha um negócio com Pedro. Pedro era um companheiro, aquele homem que pescava em alto mar. Alguém pode dizer, Pedro negou o Senhor, mas Pedro, ele era corajoso, até porque Pedro, ele era um pescador de alto mar, e quem pescava em alto mar, era alguém que tinha coragem, que tinha determinação, e Pedro era um desses pescadores. Uma certa vez, o Senhor Jesus estava pregando a sua palavra, e os condiscípulos começaram a ir, ausentar-se de Jesus, porque o discurso de Jesus, aparentemente para alguns, parecia ser muito duro, e aí os condiscípulos começaram a sair e distanciar do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus virou para os discípulos e disse, vocês também não querem retirar? E aí Pedro tomou a palavra, porque Pedro era aquele que encabeçava, Pedro era aquele que tomava frente em todos os momentos, nas reuniões. Pedro era o primeiro, ele liderava os discípulos, e a Bíblia vai dizer que Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, não é para onde? Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. O que eu entendo é, o importante é estarmos perto do Senhor Jesus. Uma das coisas que eu aprendi na minha trajetória, com alguns anos de ministério, você precisa estar perto de quem tem alguma coisa para oferecer. Quando você está perto de quem tem alguma coisa para oferecer, você é uma pessoa inteligentíssima para a glória de Deus. Pedro disse, não, Senhor, eu não posso me ausentar da tua presença, porque eu sei que o Senhor tem alguma coisa para oferecer. Pedro sabia que aonde Jesus passava, o cego enxergava, paralítico andava, e o mudo falava, e aí Pedro não queria ausentar-se de Jesus, porque sabia que ali tinha sombra. A igreja do Senhor, ela caminha, sabe por quê? Porque na velocidade do Espírito de Deus, aí nós vamos entender que quando Jesus, ele foi crucificado e ele ressuscitou, aí Jesus deu a ordem aos discípulos, e essa ordem é tão importantíssima, e nós como homens de Deus precisamos acatar essa ordem. Jesus vai falar lá em Marcos, lá em Lucas capítulo 24 e versículo 49, portanto ficai em Jerusalém. Quando Jesus falou, olha, aí nós entendemos que existe o chamado, ficai e depois ide. Aí nós vamos entender que os discípulos precisavam estar preparadíssimo para uma grande obra extraordinária aqui na terra. Aí quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos,
Jesus deu uma ordem e uma autoridade aos discípulos: olha, vocês precisam evangelizar, vocês precisam fazer a obra, porque agora eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Aí eu entendo que quando Jesus deu a ordem aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu entendo que esse versículo, Jesus olha para os discípulos e começa a observar: vocês, para sair até aos confins da terra, precisa estar revestido do Espírito Santo de Deus. Aí eu entendo que Pedro obedeceu gradativamente a ordem de Jesus e foi para Jerusalém para ser revestido. Uma das coisas que eu vou dizer nesta noite, pastor Filisberto, a nossa igreja, ela nunca é uma igreja falida, porque a nossa igreja, ela é alicerçada na palavra e tem outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Se não tivesse o Consolador, não tinha mais ninguém aqui, mas aqui tem outro Consolador, e esse outro Consolador levanta aquele que está batido, esse outro Consolador traz alegria para o triste, esse outro Consolador traz esperança para quem não tem mais esperança. Ei, você que entrou aqui nesta noite angustiado, esse outro Consolador vai pegar você pela tua mão direita e vai te levantar, queira Satanás ou não. A igreja, ela continua marchando e vamos arrebanhar uma grande multidão nas últimas horas da igreja na terra. É momento de lançarmos a rede, é momento de semear a semente, é momento de lançar a rede para a esquerda e para a direita e saber que nós vamos pegar uma grande quantidade de peixe, porque é o Senhor que nos outorgou essa liberdade para a glória de Deus. Vem aqui comigo para você entender. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Você não está entendendo. Ficai em Jerusalém, até que do alto. Aí eu entendo, pastor Filisberto. Tem hora que Deus fala para o servo dele: fica, e o servo não fica, vai. Aí tem hora que Deus fala: vai, e ele não vai, fica. O segredo é a obediência. A ordem de Deus nessa noite é para ficar em Jerusalém. Ficando em Jerusalém, nós vamos receber poder do céu. Ficando em Jerusalém, nós vamos ter experiência com fogo. Ficando em Jerusalém, nós vamos ter experiência com as línguas celestiais. Aí depois nós vamos ir, mas espere em Jerusalém. Em Jerusalém você vai receber o dom do Espírito Santo. Em Jerusalém você vai receber a autoridade do céu. Em Jerusalém você vai ver algo acontecer. Aí vamos para os confins da terra sem receber autoridade. Não tem como ir para os confins da terra sem receber autoridade. A tua mensagem não tem autoridade. Você não vai pescar nada sem a autoridade do céu. Mas quando você fica em Jerusalém e recebe, aí você pode lançar a rede, que você vai pegar muitos peixes. Caia tu que aramanto undia que mantoro managasúria reianto que amarras. Estou entendendo, Jesus. Deus está dando mensagem aqui. A ordem é ficar para receber a autoridade de Deus. Vigia, crente, viu? Vigia, crente. Jesus está mandando você ficar. Vigia. Vigia. Vigia, fica debaixo da nuvem na porta da tenda, que você vai ver a bênção de Deus na tua vida. Aí nós entendemos que depois que os discípulos receberam autoridade, vem aqui para você entender, depois que os discípulos receberam autoridade, aí eles tinham condição de expulsar demônio. Aí a Bíblia vai dizer, antes de Pedro receber o renovo em Jerusalém, a Bíblia não fala que a sombra de Pedro curava o paralítico, não.
não. A Bíblia não diz, mas depois que Pedro recebeu o renovo, depois que Pedro ficou até no 10º dia orando, aí depois que Pedro recebeu o renovo, aí o apóstolo Pedro, as pessoas queriam estar perto de Pedro. A Bíblia diz que aonde Pedro passava, a sombra dele curava os enfermos. Aí eu entendo, o importante primeiro é a obediência, e depois vem o poder, pastor. O importante é a obediência, depois você não está entendendo. O importante é a obediência, depois vem o renovo de Deus. Nesta noite Jesus está dizendo que Ele vai te chacoalhar, mas fica, busca mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, jejua mais um pouquinho, chora mais um pouquinho na presença de Deus, que você vai ver a presença do Pai na tua vida. Faça. Hoje à tarde eu fui para o templo buscar a Deus. Eu disse: Deus, me dê uma palavra para a noite, Senhor. Pregar não é fácil. Eu chorei na presença de Deus. Disse: Deus, eu quero uma palavra para aqueles irmãos que estão ali, mas eu quero uma palavra do céu, não com pregação de sabedoria, não com sublimidade de palavra, para que a fé dos irmãos não apoiasse em mim ou no pregador, mas eu quero que a tua fé nessa noite apoie naquele que ressuscitou o terceiro dia. Ei, você não está entendendo. Eu quero que a tua fé nessa noite apoie naquele que ressuscitou o terceiro dia. Eu quero que a tua fé nessa noite apoie naquele que não cochila e não dorme. Eu quero que a tua fé nessa noite apoie naquele que é onipresente, onisciente e está em todos. Apoia nele que você vai ver a bênção de Deus. Fica em Jerusalém, vamos caminhar. Aí quando eu olho para o texto sagrado, a Bíblia diz que a primeira pregação, vem aqui para você entender, depois que Pedro recebeu o renovo, vem aqui para você entender, depois que Pedro recebeu o renovo, a Bíblia vai descrever que a primeira, olha aqui para você entender, a primeira pregação do apóstolo Paulo, foi quase 3.000 almas que renderam aos pés do Senhor Jesus. A primeira pregação, valeu a pena Pedro consagrar, sim ou não? Valeu a pena Pedro orar, sim ou não? Valeu a pena Pedro ficar debaixo da nuvem na porta da tenda, sim ou não? Então a Bíblia vai dizer que a primeira pregação, lá vai Pedro abrindo as escrituras. Vamos fazer uma cruzada para ver o que vai acontecer depois do Pentecoste. Vamos ver a diferença. Olha a diferença de Pedro antes do Pentecoste e olha a diferença do apóstolo depois do Pentecoste. Você não está entendendo? Preste atenção para você ver a primeira pregação do apóstolo Pedro. A Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aí eu vou entender que quando nós lemos o versículo de número 37, e quando eles compungiram, olha só o que eles fizeram, compungiram sim em seu coração e perguntaram, olha, arrependeram e perguntaram: Pedro, o que nós vamos fazer agora? Aí eu entendo que Pedro se levantou naquele momento e disse: varões, irmãos, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí eu entendo que uma igreja que ela prega sobre o avivamento, criança pode ser batizado no Espírito Santo, adolescente precisa receber o renovo, os jovens precisam também receber o renovo, as irmãs precisam receber o renovo do Espírito Santo. Aí Pedro disse: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, vocês precisam ser batizados, mas após o batismo nas águas, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho um recado do céu para te dizer nessa noite, uma igreja que anda balizada, preste atenção para você entender, nós estamos vivendo hoje
em muito mecanismo, em muitos lugares que parece que é, mas não é. Mas uma igreja que é adotada, cheia do Espírito Santo, não tem demônio que para uma igreja que tem autoridade do céu. Sabe por quê? Porque quem dá autoridade é o Espírito Santo de Deus. Você abre a Bíblia e o Espírito Santo de Deus dá a palavra. Ei, você que tem vontade de ser pregador, você que tem vontade de ser ensinador, o segredo é ficar em Jerusalém, e depois você vai ser revestido, e Deus vai te levantar com grande autoridade. Deus vai levantar uma geração de pregadores com autoridade para salvar o Brasil, para salvar os 4 continentes. Sabe por quê? Porque a igreja não vai falir, a igreja não vai falir, a igreja não vai falir. Ela é de Jesus Cristo de Nazaré. Você não viu nada ainda. Essa igreja, ela é gerenciada pelo Pai, Filho. Ei, você não entendeu? Esta igreja, ela é gerenciada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. É Ele que manda neste lugar. Se é Ele que manda, o diabo tentou, entristeceu o teu coração, mas o diabo perdeu mais uma vez. Sabe por quê? Porque é Deus que te colocou aqui. É Deus que preserva a tua vida. Tem momento que é dor, tem momento que é sofrimento, tem momento que até aqueles que estão perto de nós não entendem o nosso sofrimento. É normal, tenhamos companheiro, Deus colocou companheiro ao nosso lado, mas tem momento, pastor Felisberto, que não adianta falar, tem momento que não adianta reclamar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes Deus permite que os companheiros não entendam o que nós estamos passando, mas tem uma coisa, Deus vela por aquele que Deus coloca na frente da obra. Sabe por que Deus vela? Porque quem chamou foi Deus. Existe o chamado, existe cai e depois ide. Então Deus chamou, capacitou e mandou. E se Ele chamou, capacitou e mandou, ninguém vai impedir a obra de Deus. Fica tranquilo, aleluia. A hora está chegando, mas primeiro tem que ter autoridade. Eu entendo, e quando tem autoridade, fica tranquilo. Ah, pastor, eu não tenho um curso superior, mas quem te chamou tem um curso superior. Ele é adestrado. Pastor, eu não tem uma oratória, mas quem chamou tem uma oratória. Ele vai te capacitando. Ele prega em cima do barquinho emprestado, e Deus fez coisa grande na vida do teu filho Jesus. Não importa, o importante é se Ele mandou. Se Ele mandou, Ele é responsável. E nós precisamos tanto do Espírito Santo, nós somos tão carentes do Espírito Santo, que você nem imagina. Existe um momento que os pregadores chamam, vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Se eu fosse você, eu vinha mergulhando, eu caía ao pé do altar, porque é o Espírito Santo que nos garante a vitória aí fora amanhã.
Hoje talvez alguém se enche aqui, você se enche aqui para vencer ali fora amanhã, tantas tempestades que nós enfrentamos. Então o Espírito Santo que nos fortalece. Aí eu entendo que quando Pedro disse, primeiro o batismo nas águas, depois recebereis o dom do Espírito Santo, aí eu entendo que Jesus foi, mas não deixou a igreja órfã. Jesus deixou o outro Consolador. É como se fosse alguém semelhante a Jesus, o Espírito Santo. Aí nós vamos entender que quando Pedro valorizou tanto o Espírito Santo, aí nós vamos para a carta de Paulo, para Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e verso de número 31, que quando Pedro estava pregando novamente, aí nós vamos entender o quanto é importante o Espírito Santo na vida de um crente. Você consegue andar com seu carro sem petróleo? Você consegue andar com seu carro sem combustível? Você não consegue. Tem crente que está pelejando, já jogou a rede para a esquerda, jogou a rede para a direita e não conseguiu pegar peixe. Eu vou te dar uma lição nesta noite, meu filho. O segredo é a autoridade de Deus. Aonde você passa, alguém tem que te respeitar, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos entender que quando Paulo citou, quando Pedro citou no capítulo 4, verso 31, olha, e tendo eles orado, moveu-se o lugar aonde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro estava apaixonado pelas coisas do céu. Deixa eu falar uma coisa aqui para você entender. O crente precisa estar apaixonado pelas coisas do céu. O crente tem que estar apaixonado pelo livro. O crente precisa estar apaixonado pela igreja que ele congrega. O crente precisa estar apaixonado pelos cultos de ensinamento. O crente que tem o Espírito Santo não precisa você ficar incentivando, irmãos, não. Ele chega o dia de culto, o Espírito Santo de Deus pega ele em casa. Ele disse, hoje tem uma reunião na minha igreja, eu vou ajudar o meu pastor, hoje é dia de culto, eu quero estar lá, receber mais uma porção do céu. Aí você vem e recebe a porção do céu e sai daqui melhor do que você entrou. Sabe por quê? Porque você não está numa casa qualquer, você está na casa do Pai, e da presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Oh, glória! O crente que tem o Espírito Santo, ele não precisa ser tão motivado, porque quem motiva ele é o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, obreiros, quando ele falha diante de Deus, ele fica arrependido, ele fica angustiado, porque o Espírito Santo entristece. Mas nessa noite, eu quero dizer que aqueles que ainda não receberam, vai ser que nem Atos capítulo 4, verso de número 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar. O segredo para mover é orar primeiro. Tem gente que, eu vou falar, meu Deus do céu, tem gente que quer que Deus move o lugar, mas ele não ora. Tem gente que quer que Deus move a casa, o ambiente, mas ele não ora. Ele fica esperando e outro orar por ele. Mas o segredo nesta noite, Pedro disse, e tendo eles orado, moveu-se o lugar aonde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus não quer encher só 1, 2, 3. Deus quer encher todos com o Espírito Santo. Se nós não se enchemos do Espírito Santo, amanhã pode ser uma igreja falida. Mas quando tem o Espírito Santo, não tem barreira que segura a presença de Deus. Que mais? Yaramah. Orikayanto mianahas, neikandoro manahas, keyanchoro mahas,
Tendo eles orado, pastor Filisberto, eu sinto que por esses dias Deus vai fazer um negócio novo no nosso ministério. Eu sinto que por esses dias Deus vai fazer uma coisa nova em nosso ministério. Sabe o que? Deus vai assoprar as cinzas. Você não está entendendo? Deus vai assoprar as cinzas. Deus vai fazer um reboliço. Ei, Deus vai fazer com que a poeira seja tirada dos nossos lombos, para que nós possamos sentir a presença de Deus. Uma pessoa que nem eu, que era uma vida torta lá no mundo, uma pessoa dependente química, aí vem para a igreja, aceita Jesus e vai ficar aqui com a boca calada, não dar glória a Deus. Não, meus irmãos, eu sei da onde que Deus me tirou. Deus me tirou da lona do lixo para mim fazer a tua obra. E aonde abundava o pecado, superabundou o perdão de Deus. Deus vai chacoalhar a cinza. Deus vai assoprar. Que ramacho comantarai a Súria. Romancho, desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos, e Cristo quer te esclarecer, te clarear nesta. Desperta, meu filho, busca mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, pede mais um pouquinho. Aí eu entendo, já estou encerrando, já vou encerrar. Eu entendo que a carência da presença do Espírito Santo em nossa vida. Sabe por quê? Nós vamos olhar antes do Pentecoste e após o Pentecoste, há uma diferença. Aí nós vamos entender que quando Pedro pregou a primeira pregação, 3.000, a segunda pregação, 5.000, aí nós entendemos que Deus estava na vida de Pedro, e Pedro era um peixe. Ei, olha, eu vou te ensinar aqui nessa noite, eu vou te expressar. Pedro não era um erudito, Pedro era um pescador, mas um pescador domado. Pedro era um pescador, mas um pescador crente. Pedro era um pescador, mas um pescador convertido. Pedro era um pescador, mas um pescador que aceitou Jesus de verdade. O importante é aceitar. Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aí nós vamos entender que quando Pedro recuou, Pedro não quis sair de perto de Jesus. Ele sabia que perto do mestre ele ia aprender. Ele sabia que perto do mestre ele ia ser curado. Ele sabia que perto do mestre, ainda que muitos abandonavam, mas Pedro disse: Senhor, aquele encontro de Jesus na beira do rio fez Pedro converter. Aí quando o Senhor perguntou para Pedro por 3 vezes: tu me ama, Pedro? Ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Perguntou a segunda vez: Pedro, tu me ama? Ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí perguntou a terceira vez, aí Pedro chorou e disse: não, eu sei que não adianta eu fugir da obra de Deus, porque tem gente que foge da obra de Deus. Pedro encabeçou a reunião, foi para a beira do rio pescar. Ele pensou que estava isento de Jesus, que Jesus não ia aparecer na beira do rio. De repente o Senhor apareceu e disse: ei, Pedro, tem alguma coisa de comer? Oh, glória! Jesus está procurando obreiros nessa noite aqui. Jesus está procurando obreiros nessa noite aqui. Não abandone o teu ministério, não abandone o teu cargo. Deus te colocou, aonde Deus te colocou vai florescer. Ei, você não entendeu? Aonde Deus colocou vai florescer para a glória de Deus. Você não vai ser decepcionado, porque vai dar fruto, florescer e dar fruto para a glória de Deus. Dá fruto. Tem alguma coisa para comer? Aí João disse: não. Pedro, você não sabe de uma coisa. Quem gritou aqui na beira do rio? Eu conheço a voz dele. Esse aí, sabe quem que é ele? É o Senhor.
Aí quando João falou, eu conheço a voz, é ele. Aí Pedro cingiu com a túnica e pulou na água. E ó, de braçada. Quando chegou na praia, na reunião na praia com todo, praticamente com a parte dos discípulos, já estava preparado o alimento, em cima da brasa. Jesus não despede ninguém com a barriga vazia, viu? Você não está entendendo, levante a mão direita. Jesus não despede ninguém com a barriga vazia. Lá no deserto, quando não tinha pão para aquela multidão, aí de repente Felipe disse, tem um moço aqui, que tem 5 pães e 2 peixes. O moço não tinha nome, meu jovem, mas tinha 5 pães e 2 peixes. O moço não tinha credencial, mas tinha 5 pães e 2 peixes. O moço não era renovado, mas tinha 5 pães e 2 peixes. Eita glória! O crente precisa carregar algo. O crente tem que ter algo em suas mãos. Oraia. Pão e peixe. Comeram. Ninguém perguntava nada porque eles estavam errados. Quando você está errado, não pergunta nada. Fica quietinho que é melhor. Imagina eu na beira do rio, o Senhor aparecer para mim. Eu ia ficar com tanta vergonha. Porque Pedro encabeçou a pescaria. Aí o Senhor passou no meio dos discípulos em Cerro, depois do Pentecoste, ou antes do Pentecoste, ou melhor. Passou no meio dos discípulos e foi até Pedro e falou, é você que eu quero. Vem aqui. Meu negócio é com você. Passou no meio de todos os discípulos e falou, Pedro, tu me ama? Perguntou a segunda vez, Pedro, tu me ama? Aí perguntou a terceira vez, Pedro se emudeceu. Pedro ficou calado e começou a chorar. Sabe o que eu entendo aqui, pastor? Já encerro. Eu entendo que não tem como nós fugirmos. Pedro não tinha como fugir. Aí depois daquele dia, Pedro falou, agora vai ser para valer. Agora vai ser para valer. Não vou decepcionar o meu mestre mais. Agora vai ser para valer. Mas Pedro, tu vai aonde? Não, eu quero que você vá para Jerusalém. Depois do Pentecoste você faz. Aí Pedro, sem o Pentecoste, Pedro encabeçou aquela consagração e aquela reunião. Sabe por quê? Porque ele sabia que Jesus foi atrás dele de novo. Existe momento, pastor, que nós temos que ir atrás mais uma vez. Dá mais uma oportunidade para ele. Acreditar mais nele. Dê mais uma oportunidade. Quando Paulo saiu, vou encerrar, Jesus está abrindo os céus aqui. Quando João Marcos saiu com Paulo a primeira vez na obra missionária, João Marcos era novo. Quando enfrentou as dificuldades, João Marcos falou, vou voltar para Jerusalém, para a casa da mamãe. E deixou Paulo e Barnabé sozinho. Aí, na segunda viagem missionária, Barnabé, filho da consolação, disse Paulo, vamos levar João Marcos. E Paulo, não. Você lembra, Barnabé, naquela prova que nós tivemos lá, ele nos abandonou. Não, mas vamos. E a Bíblia diz que teve uma desavença, só que tem uma coisa. Como Barnabé é o filho da consolação, ele fez o seguinte com João Marcos. Vem aqui. Vem aqui. Paulo. Não.
Barnabé, eu vou sair com Silas para outro lugar. E aí Barnabé fez o seguinte: João Marco, vamos comigo? Vamos comigo? Aleluia! Eu não vou te deixar não, vamos comigo. Fica tranquilo, você é um moço novo, mas vai ter futuro. Deus vai te usar. E a Bíblia diz que Silas e Paulo foi para um lado e João Marcos e Barnabé foi para outro lugar. De repente, quando Paulo estava para ser decapitado, escrevendo a Timóteo, aí Paulo lembra de João Marco: traga-me João Marco, porque é muito útil no meu ministério. Reconheça! Vamos acreditar mais. Hoje talvez não está dando fruto, mas a hora que o Espírito de Deus pega ele, aí vai dar fruto. Aramaia, levante de pé, levante de pé. Tem mais coisa aqui, mas levante de pé, levante. Eu estou cheio aqui. Eu estou cheio aqui. Eu estou cheio aqui. Eu estou cheio. Ora camandoia. Barnabé não perdeu João Marcos, sabe por quê? Porque ele sabia que João Marcos não tinha experiência, mas amanhã ele ia ter. Irmão, deixa eu falar um negócio aqui nessa noite, pastor. Deus vai levantar muito João Marcos aqui neste lugar, viu? Deus vai levantar obreiro que talvez não conseguiu decolar. Não conseguiu decolar na mensagem, no ensinamento, mas Deus vai fazer com que vai decolar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e a igreja vai dizer: da onde é esse obreiro? Esse obreiro é do Ouro Verde. É onde Deus levantou. É aqui. Eu estou cheio da presença de Deus. Vem aqui à frente que eu vou orar por você. Vem correndo aqui para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quem não é batizado, vem aqui, jovem. Adolescente, vem aqui, pelo amor de Deus. Nós vamos orar aqui, pedir o poder de Deus, para Deus te batizar nesta noite. Quem está doente, vem à frente. Quem está aflito, vem à frente. Oh, a presença de Deus está aqui, obreiros. A casa está cheia da glória do Senhor. Fica tranquilo, fica aí. Depois que você se encher, você vai, mas vai debaixo da obediência. Fica aí. Depois que você se encher, você vai, mas vai debaixo da obediência. Aleluia, da obediência. E Deus vai te levantar, te usar. Deus vai te usar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. A irmã pode louvar o Senhor com mais um hino nesta noite. Se for possível, venha correndo aqui louvar o Senhor com mais um hino. Eu quero passar aqui para o presbítero Ronaldo fazer essa oração com a igreja. Orar pelo povo aqui nessa noite. Orar por esse povo abençoado. Orar pelo pastor anjo da igreja. Pelo ministério que estão aqui, homens de Deus. Vamos orar, pedir a bênção de Deus em nossas mãos. Levante a mão assim, levante a mão. Em tuas mãos você tem autoridade de abençoar. Então, se você pode colocar bem com carinho no ombro de alguém a tua mão, coloque aí perto, coloque no ombro de alguém, pede licença para ele, coloca, e Deus vai abençoar essa pessoa que está perto de você. Louva o Senhor com o hino. Presbítero Ronaldo, ora aqui pelo povo, em nome do Senhor Jesus. Pode orar, pode orar, pode orar, pode orar, pode orar. Aleluia. Cadê a cantora? Louva o Senhor Jesus. Aleluia. Deus está na casa. Pode adorar, pode adorar. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Deus está aqui nesta noite. Aleluia. O Espírito Santo de Deus quer falar contigo nesta noite. Abra a tua boca, glorifique, exalta o nome santo do Senhor Jesus. Ele se faz presente em nosso meio nesta noite.
Tu não vem aqui olhar nem para a direita nem para a esquerda, tu vem aqui adorar nesta noite, aleluia. Tem gente que não dá crédito em você, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, ele está dando crédito em ti, aleluia. Aleluia. É momento de adoração. O Espírito Santo de Deus está aqui, adore Ele nesta noite. Feche teus olhos, entrega por inteiro nesta noite para Deus. O Espírito Santo de Deus quer te encher neste lugar. Quem sabe tu entrou esta noite abatido, aflito, mas Deus está te dizendo: não, eu estou passando o bálsamo no teu coração e dizendo: eu sou o teu Deus. O Espírito Santo Deus conta com você nesses últimos dias. O Espírito Santo de Deus conta com você nesses últimos dias. É noite de adoração. É noite de você adorar Ele. Deixar que a presença dEle toma conta de ti. Oh, meu Espírito de Deus. Oh, meu Espírito Santo, começa a sentir a presença de Deus. Começa a sentir a glória de Deus. Começa a se encher da presença dEle. É Ele que governa a tua vida. É Ele que domina a tua vida. É Ele que nesta noite vai te encher da presença dEle. Aleluia. Oh, meu Espírito Santo de Deus, Deus conta com você. Oh, meu Espírito de Deus. Oh, é noite de vitória para a tua vida nesta noite. Pastor Felisberto, é noite que crente vai sair daqui renovado, transformado com a presença do Espírito Santo. Ei, tu entrou no lugar certo. Querido eterno Deus, eterno Pai, eu chamo a tua presença nesta noite, Deus. Abençoa pelo poder do teu Espírito Santo. Oh, meu Espírito de Deus, meu povo nesta noite, eu te louvo, eu te agradeço por tudo. Oh, meu Espírito de Deus, abençoa cada um nesta noite com o propósito de adorar e bem dizer e te exaltar nesta noite. Oh, meu Espírito Santo de Deus, continue enchendo a tua graça, a tua vitória. Continue abençoando o teu povo neste lugar, Jesus. Enche a tua presença em nome de Jesus. Glória a Deus, vai sentir a presença de Deus. Você que entrou aqui nesta noite, é noite de festa, noite de renovo. Não baixe a guarda diante das lutas, não baixe a guarda diante das dificuldades. É noite de renovo. Pega a glória de Deus, receba a glória de Deus, receba a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O diabo tentou para acabar com você, calar os seus sonhos, mas Deus não permitiu. Sabe por quê? Jesus chegou primeiro. Na cruz do Calvário. Iricaias. Pega Jesus, pega Jesus. Pega a presença de Deus. Pega a unção de Deus. Pega a presença dele. Pega o mistério com Deus. A campanha é sobre o Espírito Santo de Deus. Então você que é batizado, fala mistério com o Iabá. Fala mistério com o Iabá. Fala mistério com o Iabá. Você que está no banco, sinta a presença de Deus. Você que está no banco, sinta a unção de Deus. É noite de renovo, é noite de presença, é noite de toque de Deus na tua vida. Pegue a presença. Maravilhoso, glorioso, justo, santo, vitorioso, em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa. Senhor, as mãos aqui, esse pedido de oração Deus, pela tua serva, eu também, Senhor, eu servo, age com providência nesta noite, em nome de Jesus. Tu és o Deus de perto e Deus de longe, sendo eles orando, moveu-se o lugar onde eles estavam, enquanto estão esperando o Espírito Santo. Pede um pouco mais, ore um pouco mais, jejua um pouco mais, intercede um pouco mais, se compadece um pouco mais.
Entregue na mão de Jesus.